formar governo na Dinamarca, e essa angústia é uma angústia que tem que ter uma resposta forte e generalizada por parte de todos os socialistas. E hoje, os socialistas dentro do espaço da União Europeia não se conseguem sequer unir no sentido de fazer prevalecer uma visão de conjunto, e essa é a única hipótese de nós podermos assegurar o projeto europeu tal como ele foi idealizado na sua gênese, como um espaço que faria da Europa o maior território de prosperidade e desenvolvimento humano do mundo. Portanto, se os socialistas, dentro do espaço europeu, os do Norte, os do Sul, os das plataformas centrais da Europa, não se conseguirem unir em torno da afirmação de uma mensagem comum e puserem as respectivas agendas de cada país à frente da agenda global da União Europeia, o projeto europeu, tal como conhecemos, está em risco, e a partir daí, se isso acontecer, e se isso for uma inevitabilidade, e já esteve mais longe de ser uma inevitabilidade, eu não ponho totalmente de parte, para ser polémico também, não ponho totalmente de parte que nós tenhamos de tomar medidas mais duras em relação à Europa. E quando eu falo em medidas mais duras, falo em pensarmos recuar no projeto ou no processo de integração europeia. Porque nós estamos exatamente no meio de uma ponte. Eu sou um europeísta convicto. Quero apenas consciencializar-vos, ou pelo menos partilhar a minha opinião e a minha angústia, se quiserem, de que se os socialistas de todos os povos europeus, se os socialistas europeus, que formam em si mesmo um povo, não se unirem na afirmação de uma mensagem política comum, eu acredito que no curto prazo nós podemos ser obrigados a regressar à margem inicial do que, ou face ao detrimento ou uma estratégia em que passássemos para a outra margem do rio, sendo que neste momento nós estamos precisamente no meio da ponte. Problemas muito concretos da União Europeia nos dias de hoje. O principal deles todos, e começando por ele, a economia ao longo dos últimos anos globalizou-se de forma desregrada. A União Europeia aparentemente quer que se globalize ainda mais, e poderíamos até discutir o Tratado Transatlântico e as suas implicações, a opacidade com que ele foi discutido nas instituições europeias, o facto de ter sido retirado de discussão há 15 dias, porque precisamente todos nós percebemos que a opacidade em que se estava a desenhar o acordo para a criação de uma espécie de mercado comum livre e entre a Europa e os Estados Unidos da América era por demais um mecanismo de desvalorização da política face à economia e às finanças. Mas o principal problema é mesmo este. A economia globalizou-se e a política não. Nós conseguimos, mesmo no espaço europeu, criar um mercado comum. Conseguimos, em alguns dos países 18 da União Europeia, criar uma união monetária com a moeda única, mas não conseguimos criar uma verdadeira estrutura política de suporte à aplicação, à implementação e à regulação dessa moeda única, e essa estrutura não pode ser o Banco Central Europeu, tem que ser uma estrutura política, com legitimação política, capaz de consciencializar os cidadãos de que há um sentimento de pertença a uma comunidade que é a Europa. E esse sentimento está cada vez mais distante dos cidadãos. Provam-no a nossa sensibilidade, aquilo que nós sentimos sobre a Europa, penso eu, e vários inquéritos que são feitos com regularidade no espaço europeu. E, portanto, nós estamos no meio da ponte, estamos a fazer um percurso de uma margem para uma outra margem. Eu diria que o outro lado da margem é o federalismo, e essa é a visão dos socialistas para a Europa. Mas a verdade é que tem tardado a implementação desses mecanismos globalizados de intervenção política na Europa. Se não, vejamos, ainda hoje, o Presidente da Comissão Europeia não é eleito diretamente pelos cidadãos. Se não, vejamos, quantos portugueses ou quantos europeus saberão o nome ou o país que neste momento preside ao Conselho Europeu? Quantos europeus e portugueses em particular saberão quem é o Presidente da Comissão Europeia? Quantos europeus ou portugueses, somos também europeus, como é óbvio, de pleno direito, saberão quais são as instituições da União Europeia e que competências têm cada uma destas instituições? É importante formar para a cidadania. É importante formar as pessoas no sentido de que saibam exatamente quais são os poderes de cada um dos organismos e de cada uma das instituições europeias, mas mais importante do que isso, é preciso que nós sintamos que pertencemos a uma comunidade
É preciso que nós consigamos criar essa identidade, cultivar essa identidade, e esse é um processo que, obviamente, não tem corrido bem ao longo dos últimos anos. Nós precisamos de globalizar a política para corrigir a má globalização da economia a que assistimos ao longo dos últimos anos. E isso implica, e é preciso que percebamos, perdas de soberania por parte de cada um dos Estados-membros da União Europeia. Não é possível nós globalizarmos a política para corrigirmos a má globalização da economia sem que cada país perca parcelas da sua própria soberania. E nós perdemos, reparem, parcelas da soberania económica, monetária, por exemplo, quando aderimos à moeda única, mas não perdemos parcelas da nossa soberania política. E este equilíbrio muito difícil, e muitas vezes difícil de perceber por parte de cada um dos cidadãos de cada um dos Estados-membros da União Europeia, é um equilíbrio fundamental para que nós possamos corrigir as desigualdades que hoje tendem a agravar os flagelos e os conflitos sociais em emergência na União Europeia. Uma segunda questão. Nós temos de resolver de uma vez por todas a dicotomia entre integração e coesão. Em todos os grandes tratados da União Europeia que a fizeram progredir no sentido da sua integração, desde logo o Tratado de Maastricht, foi quando surgiu a ideia e a sua aplicação concreta dos fundos de coesão. Mais tarde houve o Tratado de Amsterdão, o Tratado de Nice, o Tratado de Lisboa, pelo meio houve o Tratado em Madrid, que foi o precursor da entrada em vigor em 97 a 98 da moeda única em 2001. Mas a verdade é que em cada um destes tratados foi dado um passo no sentido de aprofundar a integração, mas nem sempre foram dados passos condizentes no sentido de aprofundar a coesão. E nós temos de perceber que não há... E reparem, a coesão... Vamos lá ver. Nós hoje temos um discurso muito financiarizado na nossa sociedade. Tudo se resume a dinheiro. Quando eu falo em coesão, não falo em dar dinheiro aos pobres. Quando eu falo em coesão, não falo em dar dinheiro aos países do Sul. Nós somos acusados disso por alguns líderes de países nórdicos e por alguns partidos mais conservadores na Europa. Mas quando eu falo em coesão, falo em construção de políticas de igualdade, em políticas de cooperação, em políticas de desenvolvimento, em mecanismos que não permitam que os pobres sejam mais pobres e que os países ricos continuem a ser mais ricos, em políticas que de alguma forma compensem os desequilíbrios das balanças comerciais dos países, por forma a que não haja, digamos que no centro da Europa e no norte da Europa, um conjunto de empresas que produzem para os cidadãos do sul da Europa constituírem uma espécie de China do espaço europeu, terem de alguma forma, absorver os fluxos de mercado dessas economias e ainda, em alguns casos, terem ou verem aproveitar a sua mão de obra barata para acrescentar valor a esses Estados-membros da União Europeia. Essa não é uma visão de solidariedade. Não é a visão de solidariedade na qual eu me revejo. E na qual, penso eu, a maioria dos jovens portugueses se revê. Mas nós temos de perceber que por cada passo de integração europeia, e isso, em algumas circunstâncias, não aconteceu, é preciso dizê-lo, não aconteceu, por exemplo, com o Tratado de Lisboa, e esses passos de integração europeia deveriam ter sido acompanhados por passos no sentido de reforçar as políticas de coesão. E políticas de coesão não são apenas políticas redistributivas. São políticas que podem levar à distribuição, mas são políticas que, antes de mais, estabelecem mecanismos, estabelecem regras. E essas regras, no caso do Tratado de Lisboa, foram até muito negativas para a economia europeia. Bom, vou dar um exemplo, que é o exemplo mais conhecido. O artigo 123º proíbe que o Banco Central Europeu compre diretamente dívida aos Estados. E é o único Banco Central do mundo que não pode diretamente intervir nos mercados primários. Está agora a intervir nos mercados secundários, e tal como o Sr. Draghi, alguns meses atrás, iniciou esse processo de intervenção, com resultados que, apesar de tudo, são positivos. Se isso não tivesse acontecido, estaríamos todos muito pior. Mas a verdade é que o Tratado de Lisboa não apenas foi um tratado que aprofundou a integração europeia, como deu um passo atrás nas políticas de coesão. E isso é absolutamente inaceitável. Uma terceira ideia, que eu não conheço tão bem, uma realidade que eu não conheço tão bem, a Camila foi deputada europeia, conhecerá melhor esta dimensão, tem a ver com a discussão sobre a arquitetura institucional da União Europeia. Eu acho que as discussões sobre as arquiteturas institucionais são aquelas discussões que nunca vamos deixar de ter sobre tudo e mais alguma coisa, não apenas sobre
Europa, como também sobre o nosso país, quando nos referimos à reforma do sistema político e eleitoral.